Nesse vídeo eu decidi responder algumas das perguntas mais frequentes e interessantes que me fazem, tá? Tanto no canal como nas redes sociais também. Pergunta número 1. Qual é a diferença entre o Jeet Kune Do e as artes marciais? O Jeet Kune Do trabalha com as artes marciais e trabalha de forma marcial. Então acontece esse equívoco das pessoas pensarem o Jeet Kune Do como uma categoria marcial diferente das outras. Karatê, Taekwondo, Hapkido, isso são categorias marciais, né? O Jeet Kune Do não está enquadrado numa categoria marcial e não é uma questão de simplesmente ele não querer. Se o Jeet Kune Do for enquadrado numa categoria marcial, ele perde todo o seu valor, perde todo o seu propósito e seu objetivo. Não funciona o Jeet Kune Do tratado da mesma maneira que é tratado as artes marciais, como categoria. Mas uma das diferenças é que no Jeet Kune Do você procura entender o movimento, enquanto que nas artes marciais o predomínio inicial é do aluno decorar o movimento, é representar esteticamente os movimentos marciais para depois entender. O Jeet Kune Do ele já faz um caminho inverso, ele primeiro te dá a ciência, a biomecânica, e aí através disso você vai repetir os movimentos, vai treinar e lapidar os movimentos. Segundo ponto, o Jeet Kune Do não tem uma cara, não tem uma definição, ele não tem um estilo de lutar. Não há um estilo de Jeet Kune Do, você não tem uma performance. O Jeet Kune Do não tem um aspecto visual, então você não consegue definir. Tá? Você não tem uma guarda para o Jeet Kune Do que é a única e exclusiva dela. Então uma postura assim representa o boxe, uma postura assim representa o Jeet Kune Do. Isso não existe no Jeet Kune Do real. Lembrando que há sempre aquelas famosas escolas que deturbam as coisas e querem fazer do Jeet Kune Do um estilo próprio, com personalidade própria, com estilo próprio, visão própria. É realmente algo que foge ao que é o Jeet Kune Do, mesmo levando o nome. Terceiro aspecto, o Jeet Kune Do ele diz que o soco é muito pessoal, ao passo que as artes marciais tratam o soco, ou o chute, ou um golpe, ou um agarre como uma técnica da arte marcial. O Jeet Kune Do de Bruce Lee diz que isso na verdade tem uma personalidade, e é a personalidade de quem está aplicando é que faz a técnica, e não a técnica que faz a personalidade de quem está realizando. Então é um conceito também diferente das artes marciais. Nas artes marciais você aprende uma técnica pela técnica e o enquadro que a arte marcial diz para ser. No Jeet Kune Do o soco é um soco, um chute é um chute. E esse soco é carregado com uma personalidade. Há alguém por detrás fazendo esse soco, há alguém que está ali executando esse soco. Esse fator de personalidade, de característica própria, segundo Bruce Lee, é algo que influencia muito na execução marcial. Então o Jeet Kune Do pensa muito em quem está aplicando, em desenvolvimento pessoal. Por isso que o praticante de Jeet Kune Do ele não só pratica a parte física, ele pratica a parte filosófica, muito aliás. Porque é aí que ele vai conseguir aplicar bem o golpe. A parte física do Jeet Kune Do, ela é carregada pela personalidade. Quando você emerge numa arte marcial, você treina o golpe como se estivessem dando algo para você. E você vai ter que agora aprender a estudar aquilo. No Jeet Kune Do, os golpes não estão de forma externa. Bruce Lee acreditava que tudo nas artes marciais já está no nosso corpo. Todo o aprendizado, as técnicas já estão em nós. Basta a gente correr atrás e descobri-las, porque toda arte marcial faz parte de uma mecânica natural do ser humano e de um instinto natural do ser humano, que é o combate, tá? Tanto o combate físico como o combate filosófico. Quando nós ensinamos um aluno a dar um soco, eu ensino ele a dar um soco através da personalidade dele, e não através de um soco comandado. Professor, o que você pensa das pessoas e de outros professores de artes marciais que falam mal de Bruce Lee? Então, olha, eu posso dar uma dica aqui para você. Primeiro, é um grande pesca babaca. Se você tem um professor e se ele fala mal, ou algum professor você vê que ele vive falando mal de Bruce Lee, ele não consegue ter a ciência dos aspectos técnicos de Bruce Lee, é um cara que fala mal, tem muitos hoje em dia fazendo isso. É um ótimo pesca babaca. Pode ter certeza que a pessoa que fala mal de Bruce Lee é um babaca, com perdão da palavra aqui, mas é um babaca. Porque é muito claro toda a consistência que a arte marcial de Bruce Lee teve no mundo.
Os grandes nomes das artes marciais, hoje em dia, inclusive, grandes lutadores de MMA falam que estudaram Bruce Lee para chegar onde chegou. O John Jones declara isso, assim, tem documentários e documentários dele, entrevistas do John Jones, um cara excepcional no combate, falando que o que ele faz, ele estudou muito o que o Bruce Lee fazia. Mas uma questão, qual é o embasamento que você tem para desqualificar uma pessoa por ela ter uma profissão como ator? Quer dizer, uma pessoa não pode ser um artista marcial e ser um ator? Quer dizer, se um artista marcial vira um ator, ele então é desqualificado? Então nós vamos começar a pegar uma gama de pessoas aí que são artistas marciais, mas também entraram no mundo da atuação. Ele como ator pegou a profissão e o bem que essa profissão tem como recurso e investiu nisso. Para você, babaca, que considera o Bruce Lee, eu garanto que se você tivesse numa posição de poder ser ator de cinema, eu duvido que você ia negar. Se você pudesse estar na Marvel hoje, na DC, trabalhando com os caras, fazendo ali as cenas, a coreografia, isso ia fazer de você menos artista marcial? Não, pelo contrário. Simplesmente o fato de você estar trabalhando em Hollywood, o fato de você poder estar atuando e ser reconhecido, o mundo começa a abrir para você. Você pode, na verdade, se tornar um artista marcial muito melhor, tendo ainda um suporte como a profissão de ator. Não pensa no ator como algo ruim, pensa numa profissão boa que a pessoa conquistou. Então você é um artista marcial, você treina e você pode atuar. Ter sido ator foi, na verdade, uma grande contribuição para que o Bruce Lee se tornasse um artista marcial melhor. E isso funciona com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que conseguir ser um artista marcial e de repente receber uma proposta de Hollywood, meu amigo, eu garanto, se você não cresce, é porque você é um preguiçoso. Se você ama o que faz, você ama lutar, você ama treinar, e vem Hollywood e faz uma proposta para você atuar em algum filme, por acaso isso vai te diminuir aonde? Isso só vai te acrescentar. Você, na verdade, vai passar a treinar até mais. Você vai passar a se dedicar mais, você vai ter até mais recurso para conhecer outras pessoas, para conhecer outros profissionais, outros artistas marciais, treinar em academias tops. Então, entendam que é muita besteira essas comparações. Mais um motivo para você ver que falar mal de Bruce Lee é pesca babaca. Outro fator, Bruce Lee ele foi pioneiro em colocar o realismo em combate nos filmes, algo que não existia na época. Bruce Lee mudou a cabeça das artes marciais como um todo. E uma outra coisa que também o pessoal fala muito é: se o Bruce Lee tivesse vivo hoje em dia, ele não duraria um segundo no MMA. Ok. Por acaso o Hélio Gracie duraria no octógono? Por acaso o Hélio Gracie conseguiria bater em todos os lutadores de MMA hoje em dia? Por acaso o Gigoro Kano passaria o rodo em todo mundo? A questão é que não cabe. E é muita imaturidade a pessoa pegar um mestre que talvez ele não tenha muita afinidade e falar: mas lá no MMA ele apanharia. Poxa, mas que mestre antigo não apanharia no MMA, cara? A maioria apanharia, só se o cara entrar com uma espada, né? Talvez o Musashi. Quem que bateria nos lutadores hoje? Porque existe uma evolução. Outra coisa, de que isso adianta e de que isso desconsidera. Esses professores, esses mestres, eles vieram para nos dar uma visão. O artista marcial ele não é só uma pessoa agressiva. A arte marcial não é baseada só na agressividade. Não é isso que é o todo da arte marcial. Na verdade, ela luta contra a agressividade. Um artista marcial, ele se torna mestre, ele se torna professor, porque ele traz para nós uma luz a respeito do assunto. Olha as coisas que falar mal de Bruce Lee pesca, hein? Né? Vamos vendo. As pessoas que desmerecem Bruce Lee, as razões são as mais ridículas. Normalmente as razões são as mais assim, sem sentido. As pessoas inventam, falam que Bruce Lee nunca treinou nada. Vai fazer um chute com aquela rapidez ali, meu amigo, se você conseguir, pega o Bruce Lee chutando, repete que nem ele, tenta fazer igual, você está chutando bem. Tudo que você tentar fazer, que o Bruce Lee fazia, e treinar para tentar alcançar aquilo, você vai fazer muito bem. Você vai dar um soco muito bem, um chute muito bem. Então, como que não há um artista marcial aí? Qual é o maior erro que você considera no Jeet Kune Do? O maior erro no Jeet Kune Do que eu percebo das pessoas, dos praticantes, né? O maior erro que eu vejo a pessoa cair é cair no psicológico. Eu fico besta de ver como o psicológico do praticante de Jeet Kune Do é facilmente afetado pelo ego, pela vaidade, entende? Eu não sei se era porque o Bruce Lee tinha uma estética muito grande, um cinema, né? Não sei se a pessoa está de repente treinando algo que foi
protagonizado por uma pessoa famosa, de repente ela começa a se sentir famosa também, né? É um pouco maluco isso no Jeet Kune Do. As pessoas praticam pensando que vão ser Bruce Lee. Hoje em dia tá acontecendo uma coisa maluca, que são os que estão chegando agora achando que sabem mais dos que os que já estão aí faz tempo. Talvez a pessoa caia no erro de pensar, como hoje o acesso ao conteúdo é muito fácil, significa que você já é bom. Você pode ter o acesso fácil, mas o que eu vejo de gente que tem acesso a diversos conteúdos, compra curso no YouTube, compra curso na Hotmart, compra isso, compra aquilo, e no final ela não consegue apresentar uma técnica sólida. A pessoa vive vagando em canal de YouTube dos outros, pegando vídeo de outras pessoas, juntando para trabalhar na academia com seus alunos, né? Parece que a pessoa treinou de forma muito superficial, inclusive. A forma com que eu vejo muitos praticantes de Jeet Kune Do se promovendo, fica até engraçado. Tem coisas que não sabe nada, tá falando como se soubesse tudo. Tem gente que se acha fazendo porcaria. O pouco que a pessoa faz, ela acha que é muito. Outros também, muita gente que assim quer dar um jeito de recriar a roda. Se você pega uns vídeos de um pessoal antigo, o pessoal hoje está meio que reproduzindo a mesma coisa. Tá rolando muito remake, fazendo vídeo que é uma técnica que você pegou de outra pessoa, de um outro vídeo, de um cara lá das antigas, e você está reproduzindo hoje de novo, mas meio que disfarçando como se fosse seu, né? É muita besteira, né? Infelizmente. E isso é oriundo do que? Do psicológico. Veja a pessoa mostrando o conteúdo do que faz o tempo todo como se fosse ganhar mídia através de massificar o conteúdo. O fator Bruce Lee, né? Pela fama que Bruce Lee tem, pelo nome e tudo mais, que até hoje perdura, né? Então isso daí às vezes estraga o psicológico de muita gente. Artista marcial, ele se faz pela técnica. Você olha e você fala, esse cara é artista marcial. Esse é o artista marcial de verdade. Esse é o praticante de Jeet Kune Do.